Ai, que vergonha. Pode começar, Carol. Olá, bom dia a todos os presentes, tudo bem? Primeiro, eu queria dizer que eu estou muito satisfeita com o convite da Carol. Muito obrigada, Carol, por ter me convidado. Nem me sinto, assim, uma pessoa tão preparada, né, ou tão requisitada a esse ponto para falar sobre os tipos de pesquisa científica. Falar que eu estou um pouco nervosa, né? Porque alguns são os meus alunos, outros me conhecem. Meu nome é Carolina Simão, eu sou preceptora da medicina da FAM já há quase 2 anos, né? O tempo passa rápido. Eu sou mestre em ciências da saúde pela USP. Antes de tudo isso, eu sou enfermeira, né? Eu gosto sempre de falar que quem é enfermeira nunca deixa de ser enfermeira. Eu estou em pesquisa científica há muito pouco tempo, né? Há só 6 anos que eu estou literalmente dentro da academia e isso é muito pouco, né? Perto de tudo que vocês vão ver agora, né? Pesquisa científica a gente tem sempre que estar estudando, vendo quais são as atualizações, né? A gente tem sempre que estar inserida mesmo, a gente tem sempre que estar lá. Nesse momento, por conta do trabalho, eu estou um pouquinho fora da pesquisa, ainda estou lá tentando, coletando ainda os resultados do meu mestrado e tentando as publicações, né? Porque depois, quando a gente termina o mestrado, a gente tem que correr atrás das publicações, e elas são muito difíceis, e eu vou dizer para vocês o porquê. Antes de falar sobre os tipos de pesquisa científica, que é o nosso tema de hoje, eu queria começar, na verdade, dizendo como nós vamos, como nós temos o conhecimento científico, como nós temos que planejar, né, as etapas da pesquisa científica, né? Então, o conhecimento científico, a gente sempre tem que pensar que ele é real, factual, que a verdade, a falsidade, ela se chega pela experimentação. Professora, mas o que é isso? É porque, assim, quando a gente vai pesquisar, né, e isso eu vejo muito por mim, nós temos a ilusão que a gente já tem o resultado na cabeça, né? Então, antes da gente iniciar a pesquisa, a gente quer aquele resultado. E nem sempre aquele resultado é o que a gente espera, uma frustração, né? A gente, às vezes, o pesquisador, às vezes, se frustra, né? Então, eu preciso ver, por meio de um processo científico que é verificável, demonstrável, falível, e aproximadamente exato. Então, eu tenho que ter exatidão na minha pesquisa. Isso é fácil na hora do planejamento? Não. Essa parte é a mais difícil, é a parte de planejar o nosso estudo. E é a parte que nós fazemos com mais pressa, né? Porque às vezes a gente tem que entregar um projeto, às vezes a gente tem o edital está terminando e a gente resolve fazer do dia para a noite. E do dia para a noite a gente não consegue, né, tentar pensar nesse conhecimento científico. Bom, então, como nós vamos planejar isso tudo? Então, a primeira coisa, qual é o meu objetivo? E o meu objetivo tem que ser claro, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho um tema na minha cabeça, eu tenho que ter um objetivo. Esse objetivo, ele nunca começa tendo em vista o objetivo, não. O objetivo é esclarecer, conhecer. É sempre o verbo no infinitivo, porque ele tem que ser claro. Eu tenho que deixar claro o que eu tenho de tema e o meu objetivo. Assim tem que ter congruência. O que é a congruência? O tema, o objetivo, o problema, ele tem que ter uma resposta para a minha pergunta. Então, eu tenho que ter um tema, um objetivo, um problema e uma pergunta de investigação. E todas as hipóteses serem verificadas. Tudo isso tem que ser uma coisa só, tem que ter congruência. Então, eu não posso investigar sobre vacina Covid, eu tenho o objetivo de ver a eficácia da vacina Covid. Qual é o problema? Eu não tenho eficácia ainda comprovada da vacina. Como é a pergunta? Qual é a eficácia da vacina Covid? Quais são as hipóteses a serem verificadas? Quero ver a eficácia nas pessoas. Aí entra a população. Eu quero ver a eficácia de uma população inteira, eu quero ver uma eficácia do sexo, eu quero saber somente a eficácia daqueles que tomaram. Essas são as hipóteses e o que tem que ser verificado. É simples assim. Porque se eu abranger muito,
eu não vou conseguir fazer nada. Dentro dessa eficácia, eu posso procurar, eu posso encontrar outras coisas, por exemplo, eu posso encontrar as variantes, eu posso encontrar que a vacina COVID ela tem uma baixa eficácia, eu posso encontrar que ela não tem eficácia nenhuma, eu posso verificar as reações adversas, mas qual é o meu objetivo? É eficácia. Então, dentro da eficácia, é aquilo que eu tenho que escrever. Eu não posso fugir muito daqui. Isso eu posso colocar como os meus achados, mas não como um objeto, como o objetivo da minha pesquisa. E é isso a grande confusão de tudo, né? Tudo que eu acho e que não entrou na minha pesquisa, eu coloco também. E aí depois eu não sei explicar. Né? Então, a pesquisa, quanto mais objetiva quanto mais objetivo eu sou como investigadora, na minha etapa de investigação, mais confiável será a minha pesquisa. Bom, os métodos, né? Então, nós temos várias técnicas para verificar as hipóteses. Então, eu tenho que ter uma metodologia e eu tenho que descrever essa metodologia passo a passo, independente qual que eu usarei. Depois, na próxima apresentação, vou mostrar para vocês. Então, dentro do planejamento, nós temos 5 fatores no planejamento de pesquisa, que é a pergunta a ser respondida. Então, antes de eu pensar, eu tenho que ter uma pergunta. Quem serão meus participantes da pesquisa? Os tipos de dados a serem coletados, os métodos de análise de dados e a descrição de resultados. Professor, mas eu tenho que saber tudo isso na hora que eu vou fazer o meu projeto? Tenho. Eu tenho que descrever, porque se ele tiver participantes, por exemplo, são humanos, né? Se nós vamos participar com humanos, né? Se nós vamos fazer isso com pacientes, clientes, enfim, nós temos que mandar um termo de consentimento livre e esclarecido para o Comitê de Ética e Pesquisa, né? Dentro da plataforma Brasil. E se não tiver descrito todas essas etapas, o nosso projeto ele não vai para frente, ele volta. Né? Então, eu tenho que estar muito bem descrito. E também isso é para não causar uma coisa que depois também vou explicar para vocês, que é viés de pesquisa. Porque se ele não está descrito, as pessoas, elas simplesmente, o comitê, as revistas científicas, elas não vão achar ali que tem um viés. O que é um viés? Eu simplesmente coletei os dados que eu quis, da maneira que eu achei melhor para dar o resultado que eu tinha pensado na minha primeira etapa. Então, quer dizer, eu não fui ética, né? Eu tenho que mostrar a maior clareza, a maior transparência para mostrar que a minha pesquisa é uma pesquisa ética e tem impacto. Porque o impacto de uma pesquisa ela é muito importante na hora da publicação. E eu não vou pesquisar, não vou ter o maior tempo, né, o maior trabalho do mundo para deixar uma coisa que eu fiz tão bonita sem apresentar para o mundo inteiro, sem publicar. Né? E as revistas de qualidade, né, que a gente chama de Qualizar, Qualib, elas são muito rigorosas dentro desse planejamento de pesquisa. Eles querem ver como que você fez o passo a passo. Então, a pergunta a ser respondida, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que pensar na questão é qual é a questão que o estudo abordará? Por que essa questão é importante? Então, quando eu penso em questão, eu tenho que pensar qual é o meu conhecimento sobre isso que eu vou pesquisar. Eu não posso fazer uma pesquisa de análise clínica com amostras de sangue, que eu tenho que ir lá no laboratório, né, usar, verificar, se eu não tenho habilidades para isso. Né? Eu não posso entrar numa pesquisa simplesmente por entrar, sem eu não ter nenhum tipo de conhecimento. Então, qual é o meu conhecimento atual sobre isso? O que, dentro de todo esse meu conhecimento... Ah, professor, eu quero fazer uma pesquisa sobre atenção primária. Tá. O que da atenção primária? Quando eu falo isso aos meus alunos, eles falam assim, mas sobre atenção primária. Tá, mas a atenção primária ela é abrangente demais. O quê? Eu tenho que definir o problema, eu tenho que definir o que eu quero. Às vezes eu faço uma questão, 2, 3, até eu refinar essa questão
e traduzir realmente aquilo que eu quero, porque o meu objeto, ele tem que ser, quanto mais eu tenho uma população adscrita, quanto mais eu tenho um objeto muito bem delineado, eu tenho mais sucesso dentro da minha pesquisa. Engana-se aqueles que acham que quem desculpa, que Einstein fazia perguntas mirabolantes, tá? De física. Não, elas são sempre muito bem delineadas, muito retas, muito diretas, tá? Porque o que eu tenho que experimentar, ele tem que ser exatamente aquilo que eu me propus a fazer. Então, gente, pesquisa científica, questão, a gente não pode prometer demais, sabe? Não dá para ser político, ir lá, prometer, fazer e depois não fazer, porque ela não perdoa. Você só vai gastar seu tempo, você não vai provar nada. Né? Ah, mas é um trabalhinho de faculdade, mas a gente já tem que ter um certo rigor. Então, para isso, o que eu tenho que fazer? Será que alguém já pesquisou o que eu quero? Será que alguém já fez isso? Será que eu vou ser melhor do que esse cara aí que pesquisou? Hein? Então, eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica. Ah, mas obrigatoriamente eu tenho que fazer uma revisão bibliográfica e uma síntese das informações que já tem sobre isso daí. Por quê? Porque eu posso estar fazendo uma cópia, um plágio. Ou eu posso estar pesquisando uma coisa que tanta gente já pesquisou, que o meu trabalho será mais um. Mas eu quero pesquisar isso, então eu tenho que fazer o diferencial disso. E eu tenho que fazer, lógico, né? Eu tenho que fazer nada mais do que a revisão. Obrigatoriamente eu tenho que fazer a revisão e a síntese das informações para saber qual que será o impacto do meu estudo. Aí sempre eu recomendo, né, quando for fazer revisão bibliográfica, fazer em lugares, na PubMed, é uma das fontes mais confiáveis que nós temos hoje. Tem várias outras, mas assim, evitar o que nós chamamos de literatura cinzenta. O que é a literatura cinzenta? Teses de mestrado, teses de doutorado, né? Periódicos com baixo impacto. Esse tipo de literatura são literaturas que ainda não estão publicadas em revistas de grande impacto. Então, quando nós entramos na PubMed, a PubMed ela é um departamento que tem várias bibliotecas virtuais, principalmente na área de medicina, e ela é muito boa, e nós podemos rastrear sobre a gente faz uma variação de palavras que nós chamamos de mesh. Na Biblioteca Virtual de Saúde, né, na BVS, nós chamamos de descritores. Então, dentro dessa pergunta, nós já podemos tirar os descritores. Então, vamos lá, saúde mental na atenção primária. O que eu vou pesquisar? Saúde mental, atenção primária à saúde, assistência. Aí eu vou pegando as variantes, vou vendo dentro dos descritores e vou fazendo uma combinação entre o que nós chamamos de booleanos. O que são os booleanos? Or, not, and, porque estudos com atenção primária ou saúde mental, estudos que tenham os dois juntos associados, estudos que têm só um associado ao outro, e nós vamos tentando pesquisar e ver dentro da nossa pergunta se cabe. É muito importante também na pergunta eu usar os descritores certos, e nós sempre temos que fazer essa revisão bibliográfica junto com a bibliotecária. Né? E isso ninguém fala, isso eu descobri no meu mestrado, o tanto que a bibliotecária ela é importante na vida da gente. Porque essa parte de revisão bibliográfica, essa parte de pergunta, de refinar a pergunta, da gente descobrir o que nós já temos de estudos, a bibliotecária ela é muito importante. Ela é importante para ensinar, nós realizarmos nossa estratégia de busca,
ela é importante para mostrar para nós os escritores certos, porque dependendo dos escritores, nós não vamos achar pesquisa nenhuma, falar, nossa, que ótimo, vou ganhar o Prêmio Nobel da Paz, vou conseguir impactar o mundo com a minha pesquisa, né? E depois a gente vê que a nossa pesquisa é tão irrelevante que foi nós que não conseguimos colocar os termos certos na hora da busca. Então, é muito importante ter a bibliotecária do lado, para fazer qualquer coisa, para ensinar a fazer a parte das referências bibliográficas, né? Para acertar as referências, para ver como que a gente faz essa extração, para usar o EndNote, que é uma plataforma que nós vamos extraindo quando nós fazemos revisões sistemáticas, que é uma grande gama de estudos, né, para refinar tudo isso dentro de uma outra plataforma chamada EndNote, então essa extração de dados. Então, gente, bibliotecária é tudo na vida de um pesquisador. Elas são o nosso braço direito e nosso braço esquerdo. E sempre procurar na PubMed, na IBC, na NCB, procurar, aqui eu coloquei aqui dos periódicos, né, que é o Portal Brasileiro de Informação Científica. Aqui são os periódicos CAPES. Eu posso não utilizar, né? Então, dentro desses periódicos, ó, tem o Scopus, então tem um monte de lugares, tem um monte tem uma lista, né, de periódicos, uma lista de domínios públicos que nós podemos estar entrando e fazendo toda essa busca de pesquisa. Professor, é melhor fazer busca nacional ou internacional? É melhor buscar tudo, em todos os lugares, tá? Lógico, né, que as bibliotecas internacionais, as bases internacionais de dados, elas têm um escopo muito maior do que a brasileira, né? Infelizmente, o Brasil é um país que não nos dá nenhum tipo de alicerce em pesquisas, né? O país é um país que o pesquisador tem que pagar o passe de metrô e de ônibus para fazer pesquisa, tem que pagar, tem que tirar xerox, tem que correr atrás da pessoa que entra, né? Do participante da pesquisa, tem que correr atrás de tudo, né? Tem que se doar e tem que pagar para ser pesquisador no Brasil, né? Nos Estados Unidos, as pesquisas, vocês veem o que a gente consegue fazer aqui com 10 participantes, lá eles fazem com 1.000, porque eles têm incentivo, eles vão fazer uma pesquisa, eles treinam uma equipe para coletar dados. Aqui a gente coleta os dados, corre atrás do participante, escreve, vai atrás do comitê de ética, faz tudo. Não, o pesquisador do Brasil é o mais completo que tem, porque ele tem que pensar desde o projeto de pesquisa até o final da pesquisa, e a pesquisa tem que dar certo. Né? A pesquisa no Brasil, ela sempre tem que dar certo. A gente tem que pensar já, eu falo que a gente já pensa no resultado com tanto medo, porque um pouquinho de incentivo que nós temos que dar muito resultado, ou para aquela universidade, ou para aquela... Então, o pesquisador brasileiro, ele é sempre muito tenso, porque tudo depende dele. Né? E a gente não tem incentivo nenhum. Bom, aqui é uma parte da USP, né, que é as bases de dados que eu uso, mas vocês também podem entrar como visitantes e conseguir fazer as pesquisas por aqui. Aqui tem muita revista eletrônica, tal, bases de dados. Então, aqui vocês podem estar entrando, né, na universidade, e pode estar também fazendo pesquisa por aqui, né? A USP, ela reúne todas as maiores pesquisas do mundo dentro da base de dados dela, então eles pagam algumas bases de dados que é só os alunos que podem ter acesso. Precisa ver na faculdade de vocês quais são as bases de dados que a faculdade tem disponível, porque tem algumas como a IBISCA, algumas coisas que vocês só podem retirar os artigos quando a faculdade tem algum tipo de parceria. É lógico que as públicas têm parceria na maior parte das bases de dados, e é por isso que ela deixa, por ser pública, é por isso que algumas ela deixa para os visitantes também, tá? Então, aqui é uma dica legal para vocês estarem entrando. Bom, saúde baseada em evidências, né? Então, tudo nós temos. Então, aqui é o portal de saúde baseadas em evidência,
na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, com a parceria da OPAS e da OMS, também é uma base de dados muito boa para vocês estarem entrando, né? Para vocês estarem vendo. Porque tudo hoje em dia, né? Até um simples manual, nós temos que ter baseados em evidências, né? Nós não podemos mais fazer um manual técnico à base do achismo, né? Do que eu acho melhor para o meu serviço. Agora, né? Peraí, deixa eu voltar aqui. É que aqui eu não estou conseguindo ler. Peraí. Bom, então, o que eu tenho que pensar dentro do meu projeto, né? O que eu tenho que pensar, né? Quais são essa... Gente, eu não estou conseguindo ler a parte de cima aqui que pegou. Peraí, deixa eu baixar aqui. Problemas de questões de pesquisa? Ah, tá. Problemas de questões de pesquisa. Obrigado. Bom, então, o que eu tenho que pensar nos meus problemas, né? Na minha pergunta também. Será que ele é muito vago? Será que ele é muito amplo? Será que ele é não inviável? Será que ele é inviável quanto aos métodos? Será que ele é muito caro? Será que ele não é relevante? Ela não é inovadora? A ética dela não está certa? Então, por que eu estou falando isso? Quando eu entrei no mestrado, eu não tinha noção do que era fazer uma pesquisa. Eu sempre fui uma trabalhadora do SUS e tive a vida inteira perseguição de semestre e nunca consegui. Eu nunca consegui em universidades irrelevantes. E aí eu pensava assim, na USP eu não passo. Então eu fui convidada a integrar um grupo de pesquisas em álcool e drogas, porque eu já dava aula de álcool e drogas na Universidade Federal de São Paulo, num curso pela Secretaria Nacional de Álcool e Drogas, né, do Ministério da Saúde, chamado Supera, na Unifesp. Bom, e um dia eu fui contar que depois que eu tinha sido aluna daquele curso, eu tinha ficado apaixonada por algumas ferramentas de triagem, chamada Assist e Audit, tinha aplicado lá na minha cidadezinha do interior, de Catiguá, que eu trabalhava lá com 7.500 habitantes, era enfermeira de estratégia, tinha dado muito certo, né? E aí eu virei tutora lá e estava me achando lá, né? Já era tutora já da estratégia da saúde da família, já dava aula para mais médico, mas lá eu estava assim, eu me encontrei na saúde mental, uma coisa que eu nunca gostei. Duas colegas minhas de tutoria, elas, né? Nunca imaginei que elas faziam doutorado na USP. Elas falam que quem vê cara não vê coração. E é verdade, eu nunca imaginei, mas elas eram minhas amigas, tal. Senhor, você não quer apresentar isso aí lá no meu grupo de pesquisa lá na USP? Eu quase morri, porque eu nunca me imaginei dentro do grupo de pesquisa. Eu tinha tentado entrar no mestrado 11 vezes e eu tinha sido reprovada 11 vezes. Eu já tinha até deixado em stand-by, né? Falei, vou lá nesse grupo de pesquisa, apresento, vou embora e tá tudo certo. Eu cheguei dentro da escola de enfermagem, apresentei, fui apresentada no grupo de pesquisa. Eles começaram a falar de tanta coisa difícil na minha frente que eu falei, bom, se eu entrar aqui eu vou enlouquecer. Eu não sei nada do que essas pessoas estão falando e não sabia nada mesmo, porque eu nunca tinha pensado. Quando eu recebi o convite do meu orientador, que é o líder desse grupo de pesquisa, para fazer mestrado, eu tinha uma ideia tão boa, tão boa. Eu queria mostrar como era organizada as redes locais de saúde, né, da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial, em todas as cidades do estado de São Paulo, até 15 mil habitantes, sem CAPS. Aí ele falou, nossa, que bom, e como você vai fazer isso? Eu falei, é muito fácil. Eu conheço o pessoal lá da DRS, lá da minha região, faço um levantamento de quantas cidades são, converso com essas pessoas, coleto os dados e publico. Ele falou, tá, e você tem perna para fazer isso em 2 anos de mestrado? Lógico que eu tenho. Falou, tá, você trabalha, você sabe quantas cidades tem? Não. Então vai procurar saber. Era mais de 100 e poucas cidades.
Falei, não dá. Você vai conseguir falar, será que todas essas cidades vão ter interesse de participar do seu projeto? Quanto tempo você vai gastar em deslocamento de uma cidade para outra? Você vai fazer isso com o seu dinheiro? Você vai ter dinheiro para tudo isso, para fazer essa coleta? Tem um instrumento para isso? Para que você quer fazer isso? Eu quero mostrar como é difícil trabalhar com CAPS. Quem falou para você que é difícil trabalhar onde não tem CAPS? Quem falou que precisa ter um CAPS para não ter uma rede de atenção psicossocial? Aí deixei quieto, né? Aí eu falei assim, então eu já sei. Então eu vou coletar dados de todas as enfermeiras do estado de São Paulo e vou ver qual é o escopo que elas fazem na saúde mental na atenção primária. Falou, tá bom. Como que você vai fazer isso? Vou pegar vou pegar os dados no Corém, vou mandar um e-mail para elas, elas vão me responder. Ele falou assim, isso vai ser factível? Isso é ético? Mas é inovador. É inovador, mas você vai ter perna para isso? Você sabe o que tem que fazer, o que não tem que fazer na saúde mental, na atenção primária? Não, eu não sei. Então, primeiro você vai fazer uma revisão sistemática disso. Quando você souber, no mestrado, quando você souber o que tem que fazer, aí você vai ter perna para fazer um instrumento, validar o instrumento no Brasil, para poder fazer essa pesquisa e comprovar o que você fez no mestrado ou no doutorado, porque aí são 4 anos. Aí você pode fazer o que você quiser. No mestrado, você não tem que fazer isso. Agora, no doutorado, sim. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Na iniciação científica, vocês têm que... Não que vocês têm que fazer menos ainda, mas eu tenho que ir até onde eu tenho que ter perna. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente, às vezes, fala para uma aluna assim, olha, eu posso te orientar em tal coisa, mas eu não acho que é viável, o aluno fica super frustrado. Mas é por experiência pura. Às vezes não é viável. Às vezes eu tenho que saber quem serão meus participantes. Se eu depender de uma Secretaria Municipal de Saúde, de uma OS, de uma não sei o quê, de uma não sei o que lá, eu tenho que saber mais ou menos qual é o tempo disso tudo para eu começar a fazer minha coleta de dados. Se todas essas instâncias irão aceitar. Se esses participantes querem aceitar. Eu tenho que saber se o meu termo de consentimento livre e esclarecido faça com que o participante leia e se sinta seguro para essa pesquisa. Porque se um participante voltar atrás da minha pesquisa, pode ser que eu tenha que tirar um participante. Então, eu tenho que saber minha ética certa. Não adianta eu gastar um monte de tempo por uma coisa que vai ser mais do mesmo que a iniciação científica. Então, o simples, gente, é o mais difícil de ser feito, porque eu fiz o simples, mas eu quase não consegui mostrar realmente o que eu queria provar na minha pergunta de pesquisa, de tão simples que ele era. Parecia que estava faltando alguma coisa. Bom, o que mais? Opa, travou. Aqui. Então, a questão de pesquisa ideal, ela tem que ser factível, interessante, nova, ética e relevante. É fácil? Não, não é fácil. Mas eu tenho que pensar em todo esse processo. Será que eu consigo? Será que eu tenho perna para isso? Será que eu tenho participantes suficientes para isso? Bom, então eu tenho que ser realista, né? Não dá para sonhar numa pesquisa. Porque de sonho não sai nada, né? E eu tenho tempo, eu tenho prazos a cumprir. Outra coisa também, dentro da minha... Eu tenho que saber quais são meus prazos, como que é meu edital, como que é o meu orientador. O meu orientador, ele tem capacidade para me orientar, ele sabe do que ele está falando. O meu orientador, ele não sabia, mas ele se dispôs a entender junto comigo. Foi fácil? Não foi fácil. Não foi fácil. Não foi fácil porque eu tinha uma visão de trabalhadora do SUS e ele tinha uma visão de pesquisador. E aí, até eu virar uma pesquisadora, até eu entender algumas coisas, vamos, até hoje nós dois, nós damos uma estremecida, porque orientador e aluno é como se fosse um casamento, né? É como
tem horas que as ideias não batem, tem horas que você morre de amores, tem hora que você fica chateado, né? E é um processo difícil. E aí, gente, eu tenho que saber quais são meus recursos disponíveis, qual é o ambiente da minha pesquisa, o interesse do grupo de pesquisa, a factibilidade. Então, é factível? Eu vou conseguir? Quanto que eu tenho de grana para isso? Quanto que eu tenho de patrocínio para isso? Quanto que eu tenho de incentivo para isso? Qual a minha relevância? A questão, gente, não será do Prêmio Nobel da Paz, é como eu disse. Né? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou descobrir o mundo. Faz a pesquisa, não descobre nada. E tá tudo bem, né? A gente vai colocar lá, né? É isso que eu falo, a gente tem que fazer a pergunta, mas a resposta, quem dá para nós é a pesquisa. Né? Nós não podemos fazer a pergunta achando que nós já sabemos a resposta, porque a frustração é muito grande. E dentro disso também, nós queremos saber a resposta antes de iniciar a pesquisa. O que acontece? Eu posso dar um certo assim, jeitinho brasileiro para colocar realmente aqueles dados que eu quero na minha pesquisa. E isso a gente chama de viés, né? E o viés ele é antiético. Então eu tenho que pensar assim. Bom, minha primeira pergunta: há uma relação entre o peso corporal e os níveis de hormônio antidiurético? Não sei. É muito grande essa pergunta. Por quê? Peso corporal, a gente abrange muito. Qual é o peso corporal que eu quero? De obeso, de pessoas magras, de pessoas que se dizem, né? Qual é o peso? É os extremos? É o mediano? O que eu quero disso? Agora, se eu falar a cirurgia bariátrica reduz os níveis de hormônio antidiurético, aí eu tenho o quê? Um objeto de pesquisa dentro da pergunta. Então, eu vou ver os níveis de hormônio antidiurético em todas as cirurgias bariátricas e vou ver se isso é reduzido os níveis ou não. E qual é a percentagem disso? Então, eu não posso colocar alguma coisa que ela seja muito ampla, porque eu não tenho perna para descobrir tudo isso. Porque aí eu não tenho o quê? Objetos de pesquisa e o meu participante pode ser qualquer um. E o meu participante sendo qualquer um, eu não vou conseguir saber se isso é melhor em um, se isso é melhor em outro, né? Ah, professora, mas existe coisas assim? Existem de indústrias farmacêuticas, que ela tem que trazer uma evidência para colocar uma medicação nova no mercado, né? Mas isso são anos de pesquisa, muito dinheiro em pesquisa, com grupos imensos de colaboradores que vão lá fazer essa coleta. Aqui não, né? Como eu disse para vocês. Então, eu tenho já meu objeto, cirurgia bariátrica. Bom, pergunta primária. Então, eu posso ter várias perguntas, várias hipóteses dentro de uma pesquisa, dependendo da metodologia que eu utilizar. Mas a pergunta primária é sempre eu tenho que lembrar na hora que eu estiver descrevendo os meus dados e analisando os meus dados. Eu não posso perder ela no meio do caminho. Então, ela tem que ser a mais interessante e relevante, ela tem que estar introduzida inicialmente dentro do meu projeto de pesquisa, ela frequentemente ela é única e ela determina o tamanho amostral. E aí, depois que nós colocamos essa pergunta primária, é aquilo que eu falei para vocês, não pesque por resultados, né? A gente não tem que ir lá fazer uma pergunta e ficar pescando, né, o que eu quero para dar exatamente aquilo, porque isso é antiético, é um viés de pesquisa. E aí, gente, mesmo que a gente ache que a gente disfarçou demais o nosso texto, a nossa pesquisa ela fica muito clara que ela foi uma pesquisa induzida, né? Nós induzimos os dados da pesquisa, né? E aí ela não é relevante. Bom, perguntas secundárias. Então, elas ajudam muitas vezes qualificar. Então, o objetivo primário é identificar o impacto do uso de drogas ilícitas sobre todas as causas de óbito.
uma medida secundária, então ela será o impacto na mortalidade cardiorrespiratória. Então, dentro do impacto de uso de drogas ilícitas sobre todas as causas de óbitos, quais são de mortalidade cardiorrespiratória? Então, essas questões, normalmente, elas são exploratórias e elas geram hipóteses. Então, na verdade, nós vamos sempre explorar os efeitos na mortalidade são máximos em mulheres pós-menopausa. Então, assim, eu vou qualificando a minha pergunta quando eu faço uma pergunta secundária. Bom, elaboração das hipóteses. Então, dentro das hipóteses, eu tenho que pensar os fatores e as variáveis, né? E essas, elas têm que apresentar bem a questão da pesquisa. Então, ela pode ser nula ou ela pode ser uma hipótese alternativa. Dentro disso, eu tenho que pensar sempre nos participantes da pesquisa. Então, eu tenho uma pesquisa de campo, uma pesquisa clínica, no laboratório. E qual será, então, essa minha população-alvo? Onde será o recrutamento? Como será o recrutamento? Qual é o critério de seleção, de inclusão e os critérios de exclusão dessa população? E isso tem que ficar muito claro, principalmente em pesquisas com seres humanos, né? Como eu já disse, que a gente tem que colocar o termo de consentimento livre esclarecido. Qual é a minha seleção de amostra, então, né? A população de referência, a população de estudo, quem participa, quem não participa, por quê, quais serão meus critérios, qual é a minha metodologia a ser utilizada. Bom, dentro da população de referência, eu tenho que pensar a minha validade e reprodutibilidade estimativa. Então, dentro do meu projeto, eu tenho que colocar mais ou menos qual que é a estimativa da minha amostra. Nem sempre a estimativa será a amostra. Por quê? Porque eu tenho lá 100 mulheres para colocar. Vamos falar agora da amostra da FAM. Então, nós tínhamos 600 alunos inscritos na FAM no último semestre. Nós fizemos uma pesquisa de álcool e outras drogas, né, com o grupo de iniciação científica. Desses, somente 150 alunos entraram na nossa pesquisa. Então, eu tenho que ter, dentro dessa população, quanto que eu tenho de amostra e quanto que eu tenho de efeito. Porque eu tenho que decidir a magnitude do efeito a ser detectado. Então, desses 150, quantos realmente entraram? Dentro do meu critério de inclusão, quantos que eu tive que excluir? Né? E eu tenho que decidir sobre essa estimativa. Então, eu tive uma estimativa mais ou menos de quanto? De 30%, de 40% da minha população? Né? Foi grande, foi baixa, foi alta? Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter mais ou menos o meu tamanho de amostral. Bom, dentro dos estudos da metodologia de amostragem, eu tenho a probabilística e a não probabilística, né? Então, a probabilística é aquela que nós dizemos que ela é randomizada, né? Então, os estudos randomizados, eles são os mais difíceis. Não é que eles são os mais difíceis, nós chamamos eles de padrão ouro. Por quê? Porque ela tem uma chance, né? Essa população, ela tem uma chance de ser conhecida e incluída na amostra, mas, ao mesmo tempo, ela não sabe do que ela está participando, né? Se ela está participando do grupo amostral, se ela está participando de um grupo placebo. E, geralmente, nós utilizamos essa metodologia de amostragem, essa população, em estudos que nós temos que provar, que nós conseguimos ter evidências realmente científicas, né? Então, nós asseguramos toda uma metodologia, toda uma amostragem que nós conseguimos provar que realmente aquilo é eficaz ou não para determinada população, né? E a não probabilística, nós não temos como assegurar que o indivíduo tem uma probabilidade de ser conhecido, incluído. Então, essa é o que nós chamamos daquelas amostragens, né? Que nós não podemos esperar nada, né? E a gente acaba, às vezes, não refletindo o que a população
uma parte da população. Então, nós não podemos dizer que parte da população que foi vacinada, por exemplo, com o Covid, a vacina está sendo eficaz ou não, porque nós fizemos uma amostragem não probabilística. Então, geralmente, é uma pesquisa de opinião, né? Uma pesquisa de conveniência, né? Então, por exemplo, intenção de votos, né? É não probabilística. Por quê? Porque todo mundo fala que tem uma intenção de votos, mas pode ser que chega lá na hora e não vote naquela pessoa, né? Então, a gente às vezes fala que é uma pesquisa incidental. Bom, tipos de dados a serem coletados. Então, eu tenho que pensar na observação e na mensuração dos meus dados. A hipótese, gente, as questões, ela determina quais são os fatores, variáveis que devem ser mensurados. E essas, devem ser representadas bem a questão de pesquisa. Eu sempre falo que tudo tem que estar muito certinho. Então, o tema tem que ser aquele, o objetivo, o resultado, tudo tem que estar em congruência. Um tem que estar elencado com o outro, né? Eu não posso falar chuchu em cima, abobrinha no outro e descrever ovo embaixo, né? Eu tenho sempre que estar muito bem delineado. Bom, então eu preciso ter uma lista de variáveis, uma classificação de escalas a serem utilizadas. Então, se eu for usar os instrumentos, então ele tem que estar lá escrito. E as observações, elas têm que ser precisas sem vícios. Eu não posso usar um instrumento e na hora que eu estiver passando esses dados, olhar e falar assim, eu sei que o cara usa cocaína e ele colocou aqui que ele nunca fez uso de nenhum tipo de droga ilícita. Isso daqui não vai entrar. Não é assim. Eu não tenho nem que saber quando é com seres humanos e dependendo a metodologia utilizada, eu não tenho nem que saber quem é aquela pessoa, né? Quanto mais eu tirar alguém porque simplesmente não respondeu aquilo que eu esperava. Como e por quem as variáveis são mensuradas, né? Então, eles podem ser os dados quantitativos ou qualitativos. Como será verificada a acurácia? Então, a vericidade da mensuração. Então, eu tenho que ter um controle de qualidade. E na minha pesquisa, ele também tem que estar lá. Eu tenho que utilizar qual será o software, de que maneira que eu vou extrair esses dados, eu vou mensurar esses dados. E, geralmente, eu faço isso com a ajuda de um estatístico. Então, como vocês podem ver, eu preciso de colaboradores, eu preciso de bibliotecário, eu preciso de estatístico. Ninguém faz pesquisa sozinho, tá? Isso que fica bem claro para vocês. Não dá para fazer pesquisa. Mas eu tenho um grupo de pesquisa. Ok, mas eu tenho que dividir esse grupo e todo mundo tem que saber fazer tudo, mas eu tenho que procurar outros profissionais. Nessa parte de observação e mensuração, o estatístico ele é muito importante, né? Porque é ele que vai mensurar os dados. Eu vou entregar os dados para o meu estatístico e ele vai refinar esses dados e me entregar para saber, com aqueles dados, como que eu vou responder as minhas questões. Bom, então, os protocolos de estudos, né? Então, documento principal, planejamento, as guias, as várias fases da metodologia. Então, eu preciso eu preciso descrever todos esses procedimentos. Eu vou utilizar um questionário. Ok, esse questionário que você vai utilizar, alguém já utilizou? Ele é padronizado? Qual é o tipo de padrão dele? Né? Ele veio da OMS, eu vou criar um questionário. Eu posso criar um questionário? Eu posso, mas se ele não for validado, e dependendo para que tipo de pesquisa que eu vou fazer, ele não vai valer nada, ele vai deixar a minha pesquisa empobrecida, né? Pode ser que eu uso ele, eu tenho que validar um instrumento, ou eu tenho que utilizar um instrumento que já está validado. Bom, então eu tenho que pensar assim, eu tenho um desfecho a ser observado, eu tenho uma variável a ser uma variável dependente, ou eu tenho as variáveis independentes. O que é isso? Bom, as variáveis dependentes são aquelas que a gente já sabe o que pode acontecer dentro da nossa pesquisa, né? Então, é o outcome, é o desfecho. Agora,
as independentes, mas eu não entendi o que é uma, o que é outra, né? Bom, as independentes é aquela que a gente nunca sabe. E isso vai muito daquilo lá. Vamos voltar um pouco lá na nossa questão. Depende muito da metodologia, né? Às vezes eu estou procurando saber se o álcool interfere na vida do estudante universitário de medicina. E aí eu coloco uma variável. Qual que é a variável? Nem todo mundo que vai utilizar álcool vai falar dentro da minha pesquisa, porque é estudante de medicina, que ele vai mudar a vida dele ou não, tem impacto ou não. Isso é uma variável independente. Eu não consigo controlar as minhas variáveis, né? Eu não consigo saber. Em estudos não randomizados, nós temos muitas variáveis independentes. Por isso que é mais difícil trazer o que nós chamamos de evidências científicas, né? E pode acontecer de ter uma terceira variável, que é a covariável, que é uma variável que a gente até sabe como ela vai ser controlada. Quais são? Aqueles critérios de inclusão, quando nós colocamos, a gente vê que a pessoa não respondeu direito, não terminou o questionário, enfim, aí a gente pode tirar. Bom, depende. Variáveis de pesquisa, então, exemplo, né? Dependente, morte, convulsão, pressão arterial. Independente, intervenção de droga, preditor, né? Pressão arterial. Covariáveis, então pode ser, né, a relação entre variáveis, idade, sexo, raça. Então, essas são as covariáveis. Métodos de análise de dados. Então, eu tenho que organizar também e tenho que colocar isso já na minha metodologia. Qual será o banco de dados usados? Como será a minha verificação de dados? O tipo de análise de dados e testes estatísticos. Então, desde o planejamento de estudo, eles têm que dar de acordo com o objetivo, com a hipótese e com as variáveis do estudo, como eu estou sempre dizendo para vocês. Então, a acurácia e a replicabilidade. O que é isso? Então, se é verdadeira aqueles meus dados. Então, minha amostragem, a minha observação e a minha mensuração, elas não podem ter erros ao acaso ou erros sistemáticos, vieses. E quando isso acontecer, eu tenho que explicar por que aconteceu dentro da minha pesquisa. Bom, o que é exemplo de vício, né? O que é diferente do ideal? Então, eu vou fazer lá na pesquisa, então eu pego a população que eu quero, que vão dar as informações de mensuração que eu desejo, né? E aí, gente, é aquilo que eu disse para vocês, né? As distorções, elas não deixam, muitas vezes, nós realizarmos um estudo que ele tem impacto e ética, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Quando nós vamos ser pesquisadores, a gente tem muita mania de copiar e colar de outros pesquisadores, né? E distorcer os fatos. Eu sempre sou muito brava com os meus alunos que copiam e colam, porque eu acho que desde a graduação a gente tem que mostrar para os alunos que nós temos que escrever com nossas próprias palavras, a gente tem que fazer nossa própria investigação, né? Distorção de dados, de seleção, de mensuração, né? Fazer uma confusão dentro disso faça com que nós não somos éticos, né? Nós não somos pesquisadores éticos, então a gente tem que prestar muita atenção no que nós estamos fazendo. Bom, qual que é a condução dos estudos, então? Então, eu tenho que pensar, né, no fenômeno de interesse, na questão de pesquisa e na população. Aí, quais são os erros, né? O que eu posso pensar, né? No meu plano de estudo, nas variáveis operacionais e nossa amostra de população. Então, estudo presente nas medidas, nas casuísticas atual, os achados do estudo e a interpretação de resultados. Aqui tem sempre escrito erro, porque em qualquer momento eu posso errar nessa condução de estudo, e aí, gente, aqui na interpretação de dados, né, interpretação de resultados e dos dados, aparece, né? Então, tudo isso daqui, meu fenômeno de interesse, eu posso tentar dar um jeitinho
brasileiro de mascarar tudo isso, mas quando eu vou fazer minha interpretação de dados, isso é gritante, né? Eu não consigo segurar o embasamento desses dados, eu não consigo ter um alicerce para me manter como pesquisadora e com os resultados, né? E aí a gente fala que é um estudo nulo. Bom, então, como o estudo ele será realizado, na verdade, né? Então, como que eu tenho que pensar nesse estudo, né? Então, a verdade, então eu tenho que pensar no fenômeno de interesse. Então, então, dentro do resultado, então, quando eu chego lá, eu tenho aquele resultado, eu tenho que voltar, né? Se aquele resultado está de acordo com o meu fenômeno de interesse, com a minha questão de pesquisa, com a minha população-alvo, se ele está de acordo, né? Se está tudo delineado com o meu plano de estudo, com as minhas variáveis, com a minha amostragem, e principalmente qual era o objetivo da minha pesquisa. Se isso está dentro da minha realidade, de tudo que aconteceu, o objetivo ele foi contemplado. E se ele não foi, o porquê que ele não foi, né? Foi porque eu simplesmente errei em alguma coisa, ou foi porque a minha amostra ela teve muitas variáveis, né? Eu pensei em algo e aí eu consegui provar outro. O que é isso? Eu tenho que descrever, eu tenho que ter credibilidade para tentar associar tudo o que aconteceu de bom ou ruim. E eu tenho que descrever tudo isso dentro da minha pesquisa. Bom, o último é a descrição dos resultados. Então, de acordo com as minhas hipóteses, né? Então, eu tenho que levar em consideração as fortalezas e as debilidades do estudo. Então, eu tenho que pensar, né? O que teve de muito bom, né? Mas eu também tenho que colocar as limitações do meu estudo. Porque nem muitas vezes, né, meu estudo eu tenho que colocar, porque todos os estudos eles têm limitações. E eu preciso de outros estudos para mostrar que aquilo que eu coloquei ele é relevante, porém ele ainda é limitado. Bom, essa parte eu terminei. Eu queria ver o chat, né? Ninguém teve pergunta, nada, então eu vou abrir um pouquinho para as perguntas, para depois eu mostrar rapidinho quais são os tipos de estudos, mas aí eu vou correr um pouquinho mais, porque eu acho que essa parte é a mais interessante, que é o de planejamento, que é a mais difícil, né? E depois nós vamos para as pesquisas e para as revisões. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam, que está dando para entender, quais são as dúvidas. A Bruna falou que foi bem esclarecedor. Muito obrigada, Bruna. Bom, posso continuar? Pode sim. Tá bom aqui, a gente marca outra. O que vocês dão conta de continuar? Então, tá. Pode sim. Então, vou continuar. Tá. Só podia abrir aqui um pouquinho a câmera, todo mundo. Eu sei que tá todo mundo acabando de acordar. Só para eu dar um print em todos vocês, para fazer minha propaganda, né? Tá péssima. Olha lá, Maria Fernanda, só meus alunos também, hein? Só meus alunos que sofrem. Ana Carolina, eu não gosto de falar com coisa muito escura, assim, eu começo a achar que tá todo mundo surdo, não que tá todo mundo sem câmera, eu começo a gritar. Fernando, olha, Luiz Ferreira, eu tô ferrada, hein? Só meus alunos, gente. Se eu não falar bem, então... Marcos, prazer, Marcos, esse eu não conheço. Vamos ver. Deixa eu ver se a Bruna Carvalho é a Bruna mesmo. Letícia, Luiz Felipe. Só para dar um print em vocês, para minha mãe realmente entender que eu estou dando aula, tá? Porque ela já ligou várias vezes e eu mandei mensagem para ela que eu estou dando aula. Quando eu engasgo é porque minha mãe está ligando. Ah, ela mesmo. Olá, Bruna. Sou eu, prof. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Estou ficando velha, meus alunos. Camille, Luan, Ariadne. Bom, vou dar um print, todos vocês. Pronto, vamos dar um sorriso. Os alunos sabem que eu adoro fazer print.
Bom, a Ariadne apareceu. Agora... Camille, peraí, que eu vou esperar então todo mundo aparecer, hein? Ariadne, aparece de novo, senão você não vai sair no print. Tá de pijama, Camille? Pode aparecer, tá sem câmera, Marcos. Tem problema, dá uma ajeitada assim no cabelo, ó, que nem eu fiz. Pronto. Já dei, tá? Os outros que estão com vergonha não tem problema. Vou mandar para a Carol, depois a Carol manda para vocês. Manda. Vou mandar para a Carol, para minha mãe e para o Paulo. Pronto. Mandei. Aí. Então, vamos lá, gente. Então, agora eu vou começar a segunda parte, que eu vou falar um pouquinho de cada método. Daí eu só vou falar um pouco do conceito do método, vou passar bastante as partes, porque, assim, métodos utilizados, os tipos de pesquisa, na verdade, nós tínhamos que começar a entender, a ler sobre cada método, uma aula para cada método. Por quê? Porque é muito complicado, né? Para vocês terem uma ideia, eu tive essa... O que eu estou fazendo hoje, eu tive 6 meses, tive um semestre na USP só disso. De revisão sistemática, eu tive que fazer 2 cursos internacionais, uma disciplina. E eu até agora, assim, eu sei, né? Mas na hora de fazer, a gente sempre tem dificuldade, porque depende muito do assunto que nós vamos pesquisar. Então, gente, pesquisa científica, iniciação científica é uma coisa que vocês têm que levar muito a sério e tem que começar desde a faculdade. Escuto uma tia que é mais velha, que tem 38 anos, que fez também uma faculdade particular, que não tinha ainda iniciação científica, era muito pouco, era só um TCC, e depois, quando cai na vida aí do mundo acadêmico, né, começa a ver que perdeu muito tempo sem fazer pesquisa. E fazer pesquisa é muito gostoso, é muito trabalhoso, é muito, né, tem que ter muita dedicação, mas é muito gostoso você ter um trabalho seu reconhecido. E isso, gente, na residência conta ponto. Artigo científico publicado conta ponto. E não é publicado em qualquer revista, é publicado em revista com impacto. Então, assim, tem que procurar, tem que estudar mais, né? É difícil? Nossa, professora, eu tenho tanta coisa para fazer. Ache um tempo, se dediquem à pesquisa, tá? Sejam profissionais que querem saber por que as coisas são daquele jeito e tentam mudar. Eu, na faculdade, no meu primeiro dia de aula, todo mundo queria trabalhar no Einstein, no Sírio-Libanês, como enfermeira. Eu queria mudar, porque eu achava um absurdo o paciente dentro do hospital acordar 6 horas da manhã para tomar banho, sendo que na casa dele ele não toma banho todos os dias às 6 horas da manhã. Por que eu, como enfermeira, tinha que entrar, dar banho nele para o médico passar e passar visita nele cheirosinho? Quem perguntou para o paciente que ele quer tomar banho às 6 horas da manhã? Hoje a professora olhou minha cara e falou assim para mim: vai estudar. Se você quer mudar alguma coisa, vai estudar. Nesse momento, fizeram essa regra e você tem que cumprir essa regra. Você só muda as coisas no mundo se você estudar e comprovar que aquilo realmente é bom. Hoje nós temos alguns hospitais que não tem mais essa regra de tomar banho, né? Então, assim, graças a Deus, mas eu falo, né? Tem que estudar. Se a gente não está feliz no mundo, né, que nós estamos, se nós queremos mudar o mundo, então nós temos que estudar e provar isso, tá? Então, agora é a segunda parte. Deixa eu pegar aqui. Colocar no meu Zoom. Bom, essa segunda parte, então, realmente vou falar quais são os tipos, né, de pesquisa científica para iniciação científica. Na verdade, eu coloquei para iniciação científica todas as pesquisas, todos os tipos de pesquisa que nós temos. Então, voltando.
Então, para a seleção de um projeto de pesquisa, o que eu tenho que ter como conceito? Então, eles são os planos e procedimentos para pesquisa que abrangem todas as posições detalhadas, né, da coleta, de análise de dados. Então, eles envolvem, como vocês viram até agora, várias decisões, né? E eles refletem as concepções do pesquisador. Então, eu tenho que pesquisar algo que eu quero muito e algo que não que eu saiba demais, mas que eu tenho alguma facilidade para fazer isso. Eu tenho que pensar quais serão os procedimentos da investigação, e aí nós chamamos de estratégias, e os métodos específicos de coletas e análise de dados. Então, para a seleção de um projeto de pesquisa, ele também é baseado na natureza do problema ou na questão da pesquisa, que também é baseado no problema, na questão de que a pesquisa está sendo tratada, nas experiências pessoais e naquele público que se dirige. Então, não é do nada que eu vou chegar e falar assim, eu quero estudar sobre HPV. Né? Mas o que você sabe sobre HPV? Nada. Mas por que você quer estudar? Ah, porque eu acho um negócio legal, assim, de estudar. O que você sabe de pesquisa sobre HPV? Nada. Né? Eu quero montar um laboratório que eu quero ver quantas meninas têm HPV no mundo. Não vai conseguir, né? Então, quais são os tipos de projetos de pesquisa? Então, dentro desses projetos de pesquisa, eu tenho as abordagens. Então, na verdade, a gente tem que pensar qual é a minha abordagem metodológica, e é isso que define os projetos de pesquisa, se elas são qualitativas, quantitativas ou de métodos mistos. A maior parte das pesquisas na área de saúde mental utiliza-se dessas 3 abordagens. Porém, gente, não é só em saúde mental, tá? É do mundo, tá bom? Então, eu estou falando de saúde mental porque é a área que eu estudo, né? Mas o mundo inteiro, o que mais estuda é métodos qualitativos, quantitativos e métodos mistos. E como que é uma pesquisa qualitativa? Bom, então uma pesquisa qualitativa, ela é por meio de uma exploração de dados que ela quer entender o significado, né, que os indivíduos eles têm daquele problema, ou qual é o que eles atribuem, né, àquele problema social, humano. Então, é mais a percepção daqueles indivíduos ou do grupo. Como que é esse processo de pesquisa? Então, geralmente elas envolvem questões abertas, né, que emergem ou são provenientes de dados tipicamente coletados dentro do ambiente do participante. Então, geralmente, nós vamos até onde está o participante, né, verifica, né, dá o termo livre, o consentimento livre esclarecido para esse participante e ver se ele pode ser incluído ou não nessa pesquisa dentro de todos os meus critérios de inclusão e deixa esse participante falar sobre aquele entendimento. Ou eu faço algumas perguntas para ele aberto e ele fala aquilo que ele entende, né? Aquilo que ele tem o significado do meu projeto, do meu projeto de pesquisa, né? Do meu objeto de pesquisa, e depois, na hora das análises de dados, eu construo ela dentro de temas. Então, eu começo pela interpretação daquilo que foi falado, por meio de significados do dado. Então, por exemplo, eu deixo ele falar lá sobre o que ele acha sobre vacina de Covid. Então, ele vai falar que a vacina de Covid ele não acredita, né? Porque ele é contra a vacina, porque ele acha que a eficácia dela é baixa, porque... E eu vou, então, no meio disso daí, então, eu vou colocar todos os participantes que falaram que a vacina Covid tem uma eficácia baixa, todos os participantes que acreditam, todos os participantes que não acreditam, e vou colocar entre aspas o que aqueles participantes entenderam, atribuíram para aquele lá. Ela é mais fácil de ser feita, eu não consigo me ver fazendo um estudo qualitativo, porque são horas, né, que às vezes o participante ele fala, são horas de conversa, de escuta, de transcrição, eu tenho que transcrever na íntegra, muitas vezes, parte do que ele falou,
né? Eu acho muito trabalhoso, e essa análise de dados, então, eu tenho que ficar tentando, né, pescar lá, colocar uma coisa dentro da outra, enfim, é uma análise de dados muito criteriosa. Então, quem faz pesquisa qualitativa realmente são pesquisadores assim que têm essa paciência, né, de escutar, de perceber. É uma pesquisa muito válida, porém eu tenho que lembrar que o meu relatório final ele é muito flexível. E eu tenho uma gama de muitas vezes, de experiências, né? Eu tenho ela é muito rica, né? Ela é muito trabalhosa, mas ao mesmo tempo ela é muito rica. Bom, pesquisa quantitativa. Ao contrário da pesquisa qualitativa, eu só vou trabalhar com números numéricos. Então, eu vou testar teorias objetivas, examinando a relação entre as variáveis. Então, eu preciso saber se isso mais isso é igual àquilo, né? Não tem muito o que mudar, né? Eu tenho que ver a eficácia, né? Então, os estudos quantitativos têm que sempre pensar que é aqueles que traz uma amostragem de eficácia. Eu tenho um relatório final, uma estrutura fixa. As variáveis, geralmente, elas são medidas por instrumentos. Então, geralmente, são as pesquisas, vão pensar, são os questionários. Sim, não. Sim, não. Sim, não, entendeu? Né? Não é bem assim, é só para vocês entenderem, né? Então, eles são dados numéricos, que eles são analisados por procedimentos estatísticos. Então, é pura estatística. Então, eu tenho que ver todas as variáveis, todos os preditores, mas eu tenho que tentar, meu relatório final, ele tem que me trazer uma evidência que foi lá. Então, eu consegui, então, na pesquisa quantitativa, eu consigo trazer essa evidência, né? Então, os pesquisadores, muitas vezes, eles investigam suposições sobre testagens dedutivas das teorias. Então, o que é isso? Eu deduzo que a vacina tem uma eficácia, eu vou, testo a vacina, e faço um exame para saber qual que é a eficácia dessa vacina. Eu não tenho meio termo, né? Então, eu não vou perguntar o que eu acho da vacina. Eu vou mostrar que a vacina, se ela é eficaz ou não, né? Então, eu tenho um controle de explicações alternativas. Então, se no meio termo disso daí, se eu tenho alguma variável que não deu certo, eu vou lá e eu descrevo, mas o que eu coloquei tem que ser aquilo, né? Então, e ela tem uma capacidade muito grande de generalizar e replicar os achados. Então, dentro, às vezes, de uma amostragem muito grande de números, eu posso escrever mais de um artigo. Métodos mistos, né? Geralmente é o que as pessoas mais gostam de fazer, é uma abordagem de investigação que combina tanto o que a pessoa pensa como o estatístico daquilo. Então, muitas vezes são suposições filosóficas, usam de abordagens tanto qualitativas como quantitativas, né? E eu tenho que ter mais ou menos o mesmo parâmetro para as duas. Então, de forma geral, eu tenho que pensar que eu tenho um método misto, ela não pode ser mais qualitativa ou mais quantitativa, eu tenho que ter os dois. Então, eu tanto provo que a vacina é eficaz, como eu também coloco que aquelas pessoas que tomaram, o que elas acham sobre vacina. Então, isso é um método misto. Bom, dentro disso, gente, eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu tenho que pensar, né, que eu tenho as concepções filosóficas, né, que isso determina muito o que é, e depois eu posso trazer só uma aula sobre isso, porque é muito amplo, que é pós-positivista, construção social, se ela é reivindicatória ou participativa, se ela é pragmática. E isso influencia demais dentro da minha estratégia de investigação, que ela pode ser, por exemplo, na qualitativa, uma etnografia, uns experimentos, os métodos mistos sequenciais, né? E dentro da minha metodologia de pesquisa, as questões, a coleta de dados, a análise dos dados, a interpretação, a redação e a validação, ela tem influência direta dentro das concepções filosóficas, né? Então, e o que é uma concepção filosófica? É um conjunto de crenças básicas que guiam uma ação. Então, eu não vou entrar muito dentro disso,
porque senão a gente vai ficar... Melhor a gente já entrar em estratégias de investigação. E dentro das estratégias de investigação, no método quantitativo, nós temos os projetos experimentais e os projetos não experimentais, como levantamento. O que são isso, professora? São aquilo que eu falei antes para vocês, né? Os projetos experimentais são aqueles que nós fazemos randomizados, né? É aqueles projetos que nós vamos saber a eficácia de uma medicação, algo que nós conseguimos provar se é bom ou não. Os não experimentais, eles também podem ser quantitativos, porém ele não tem que ter tanta... a minha seleção, né, de pessoas, ela não precisa ser, como se diz, né, tão rigorosa, né? Eu trago até uma certa evidência, mas eu acabo não provando, né? Mas ela é bastante válida também. A qualitativa, então, posso ter uma pesquisa narrativa, onde a pessoa vai lá, narra, fala, uma pesquisa de fenomenologia, né, que ela vai me explicar um fenômeno, né, que ela vai falar como que acontece, né, a etnografia, os estudos de teoria fundamentado e o que a gente mais conhece, né, gente, são estudos de caso. Então, estudos narrativos e estudos de caso é o que mais nós utilizamos na medicina. E os métodos mistos, né, gente, que pode ser sequencial, concomitante, transformativo, mas, na verdade, o que nós mais utilizamos mesmo é pesquisas de projetos experimentais, não experimentais, como os levantamentos. Então, eu vou levantar quantas pessoas usam drogas dentro de uma determinada população, uma pesquisa narrativa ou um estudo de caso. São os tipos de estratégias de investigação que nós utilizamos. Bom, dentro das estratégias quantitativas, né, eu tenho que pensar que uma pesquisa de levantamento, ele proporciona uma descrição quantitativa ou numérica de tendências, atitudes ou opinião de uma população, de uma amostra dessa população. Então, lá eu tenho uma população inteira, então, dentro dessa população, quantos vão fazer uso, quantos fizeram uso de álcools, né? Então, geralmente, eles são estudos transversais e longitudinais, com questionário estruturados. O questionário, quando eu digo estruturado, gente, são aqueles tipos de questionário que nós temos, como eu disse, né? Sim, não, há quanto tempo, eu tenho uma pequena variação, né? E aí, dentro dessa variação, eu consigo saber qual realmente é a mensuração daquilo que eu quero saber, né? Então, ela é muito assim, né? Então, ele tem uma intenção de generalizar uma amostra. Eu não vou qualificar essa amostra, eu vou dizer quantos que eu tenho, eu vou fazer um levantamento. Bom, a pesquisa experimental, então, ela tem uma outra forma de abordagem, né? Que, na verdade, ela tem um tratamento específico que pode influenciar no resultado, né? Então, por exemplo, eu posso pegar um grupo, né? Qual é o impacto avaliado proporcionando em um tratamento específico por um grupo e negando para outro. É quando a gente fala que é o randomizado. Então, eu tenho um grupo que eu vou dar uma determinada medicação, que eu vou fazer uma determinada... e o outro, eu vou dar uma medicação para ele não válida, né? Ou vou dar um placebo para ele. E depois eu vou ver, eu vou comparar esses dois grupos. Aqueles que tomaram a medicação, como eles reagiram, e aqueles que não tomaram a medicação, como eles não reagiram, né? Agora eu vou falar uma coisa muito gritante, né? Nós estamos numa era agora que as pessoas estão, os médicos, né, estão prescrevendo coisas com pesquisas experimental muito baixas, né, que é o caso da cloroquina. A gente tem que prestar muita atenção, né? Eu não vou entrar em questão de tomar ou não tomar. Eu só tenho que falar para vocês, que são meus alunos, né, que são alunos da FAM, que antes da gente pensar em qualquer coisa, nós temos que ver quantas pessoas usaram. Quanto maior a amostragem de uma pesquisa experimental, maior a eficácia e maior é o impacto
avaliado. Então, para eu saber se uma medicação dá certo ou não, eu tenho que testar em milhões de pessoas, tá? Eu tenho que ver esse impacto em muita gente, em grupos diferentes de pessoas, para depois eu dizer se aquela medicação tem eficácia ou não. Então, quando vocês forem médicos, quando vocês receitarem qualquer tipo de medicação para qualquer tipo de doença, para doença, vocês olham lá, pesquisam se aquela medicação, que forma que ela foi testada. Aqui no Brasil, nós temos a Anvisa, né, que já faz esse tipo, não sei se vocês viram quando a vacina ela foi para ser colocada, né, a pesquisa experimental da vacina, ela foi mostrada ao vivo, eu achei aquilo incrível, porque mostrou como é difícil fazer uma pesquisa experimental, quantos questionamentos nós temos para ir, como que é criterioso colocar uma medicação lá. E quando nós mudamos a propedêutica de uma determinada doença, quando nós mudamos a forma de tratamento de uma determinada doença, é porque foi feito um estudo muito rigoroso em cima daquela medicação. Então, nós não podemos sair por aí prescrevendo algo que é para uma determinada doença para outra, sem saber como que foi o tipo dessa pesquisa experimental, né? Então, eu preciso saber, porque isso influencia no resultado. Quando nós estamos falando de tratamento específico, nós estamos falando que se nós dermos a medicação errada para uma determinada população, nós podemos matar essa população, tá? Nós podemos matar o nosso paciente. Então, se aquilo é para tratar, se eu tenho a benzetacil para tratar sífilis há tanto tempo, para eu trocar a bezetacil como a primeira opção minha de tratamento para qualquer outra droga, eu preciso saber a eficácia, como que foi essa pesquisa, qual é o impacto dessa pesquisa, quantas pessoas foram tratadas e quantas pessoas tiveram, né, vamos dizer assim, a sua cura a partir daquele determinada medicação, e em que lugar foi isso? Porque as populações, as variantes, elas mudam, né? Dentro das estratégias qualitativas, a etnografia, na verdade, é um tipo de estudo, né? Tipo de estratégia da Quali, que ela estuda um grupo intacto, um cenário naturalmente, durante um período prolongado, coletando dados observacionais, de entrevista, né? Então, vamos pensar assim, sabe aquelas pessoas lá que vão lá ver coloca uma câmera e fica meses atrás de uma onça? Essa é uma pesquisa etnográfica, né? É um processo de pesquisa bem flexível, mas que demora muito tempo. E na hora de escrever, eu tenho que contextualizar a resposta às realidades vividas. Então, geralmente, elas são encontradas em ambientes de campo, em ambientes abertos. Esse é o tipo de pesquisa etnográfica, né? Na minha coleta de dados, ela é observacional e de entrevistas. Então, eu vou comparar o que eu observo e o que a pessoa fala, ou o que a pessoa faz, tá? Então, essa é a etnografia. Bom, uma pesquisa de teoria fundamentada, né, na Quali, é uma estratégia de investigação que o pesquisador ela deriva de uma teoria geral, abstrata, de um processo de ação ou de interpretação nos pontos de vista dos participantes. Ela envolve muitos estágios de coleta de dados, ela compara um dado com o outro dentro das categorias, né? As categorias que emergem durante a fala dos pacientes, as amostras teóricas que ela já tinha, ou dos grupos e dos participantes. Ela é uma pesquisa comparativa entre as semelhanças e as diferenças das informações coletadas. Então, ela é uma pesquisa, uma estratégia de investigação que o pesquisador ele já tem uma teoria geral abstrata de um processo e ele vai tentar validar isso com pontos de vista com os participantes.
Bom, e os estudos de caso, né? Os estudos de caso, todo mundo acha muito fácil fazer estudo de caso, né? E tal. Eu acho muito difícil fazer estudo de caso, né? Mas eu tenho aluno meu que fala, eu vou fazer estudo de caso, né? Então, ela, na verdade, é uma estratégia de investigação que ele vai explorar profundamente um programa, um evento, né? Uma atividade, um processo, um indivíduo, né? Os casos muitas vezes estão relacionados pelo tempo, pela atividade, né? Pelos pesquisadores que coletam as informações, pelos procedimentos de coleta durante um longo período de tempo. Então, eu tenho que ter no estudo de caso como a pessoa estava antes, qual foi o início de tratamento, né? Vamos falar lá no nosso, né? O que foi feito durante isso, qual foi o resultado, né? Então, o estudo de caso, geralmente, na nossa área, eles gostam muito, né? Só que as revistas, dependendo do tipo de estudo de caso, elas não gostam muito de publicar. Não são todas as revistas que publicam estudos de caso, né? Bom, pesquisa fenomenológica, né? É uma estratégia de investigação que o pesquisador identifica as experiências do humano a respeito de um fenômeno que foi descrito pelos participantes. Então, assim, nesse processo, né, então o pesquisador tem que deixar suas próprias experiências para entender aquelas lá, mais na área de psicologia, né, para entender mais ou menos como que as pessoas estão vivendo, por exemplo, agora, né, como as pessoas estão vivendo em isolamento, né? Eu não posso colocar que eu estava vivendo uma fase horrível no passado, trancada dentro de casa, né, e tal, para falar, né, para interferir dentro da minha investigação com as pessoas que ainda estão em casa, né, que não voltaram a trabalhar. Então, eu tenho que deixar com que os participantes eles emergem, né, o que eles pensam, suas experiências, e eu vou descrever tudo isso. Uma pesquisa narrativa, que é o TCC, acaba sendo uma pesquisa narrativa, né, quando nós envolvemos as pessoas dentro da estratégia qualitativa, que é, na verdade, onde nós vamos estudar a vida das pessoas e pede um ou mais indivíduos para contar histórias sobre suas vidas, sobre os acontecimentos, né? Por fim, a narrativa ela combina com visões de vida do participante com aquelas da vida do pesquisador, em uma narrativa colaborativa. Bom, então eu deixo lá, eu falo de tal assunto para ele assim, então, por exemplo, né, documentário é uma pesquisa narrativa, né? Então nós vemos lá que a pessoa ela vai contando sobre esse tipo de coisa. Só vou esperar um pouquinho, gente, porque aqui meus vizinhos eles estão gritando aqui umas coisas. Acho que alguém passou na televisão e aí eles fazem panelaço, né? Eu moro na Vila Buarque e aqui tudo vira panelaço. Bom, dentro dos métodos, né, quantitativos, mistos e qualitativos, então que eu tenho que pensar que os métodos eles têm que ser pré-determinados no quantitativo, no misto, né, eles têm que ser emergentes e nos qualitativos também, né? Então, quando eu falo de mistos, eu tenho tanto pré-determinado como emergentes. As questões do método quantitativo, eles têm que ser sempre baseados em instrumentos validados, né? Quanto no método qualitativo, as perguntas elas têm que ser abertas, né? E quando eu vou pensar no método misto, eu posso ter os dois. Em dados, né, eu tenho que pensar que os dados eles têm que ter desempenho, atitudes, eles têm que ser observacionais, eles têm que ser de senso no quantitativo, eles têm que ter uma análise estatística e uma interpretação estatística no texto, né? Então, vou falar sempre de porcentagem, eu tenho que falar sempre disso. Quanto no método qualitativo, né, eu tenho que pensar nos dados, que eles são dados de entrevista, observacionais, dados documentais, audiovisuais, né, e análise de texto e de imagem, e todas as interpretações de temas e de padrões. E no método misto, gente, ele é uma metade ele é meio a meio, né? Então, eu tenho que pensar em formas múltiplas de dados baseados em todas as possibilidades, eu tenho que esgotar minhas possibilidades de dados, eu tenho que ter uma análise tanto estatística como de texto, e ele tem que ser por meio de interpretação dos dois, né? O problema de pesquisa, nós já falamos, eu vou voltar só um pouquinho, então eu tenho que pensar num problema social,
né? Que as abordagens elas requerem alguns problemas, algumas perguntas específicas. Eu tenho que pensar na identificação de fatores que influenciam nos resultados, na utilização de uma intervenção ou não, e o entendimento dos melhores resultados, né? Então, a melhor abordagem a ser utilizada na pesquisa, né, quantitativa é aquele, né, que o problema de pesquisa não conhece as variáveis importantes a serem. Então, eu tenho um problema que eu não conheço essas variáveis. Né? Esse tipo de abordagem pode ser necessário porque o tópico ele é novo, então eu tenho que trazer uma inovação. Um experimento nunca tratado com uma determinada amostra ou grupo de pessoas, e aquelas que a teoria existente não se aplicam a amostra ou grupos em particular que está sendo estudado. Então, essa é a pesquisa que todos nós pesquisadores nós queremos ter. Essa é a pesquisa do Prêmio Nobel da Paz, né? Isso é fácil? Não, não é fácil, né? Não é fácil. Nós temos vários pesquisadores aí tentando, buscando, né? Mas a gente já fez tanta pesquisa que a gente sempre tem que inovar. Bom, qual é a melhor abordagem a ser utilizada na pesquisa qualitativa, né? Então, experiências pessoais. Então, eu tenho que ter boas experiências pessoais e expertise nas coletas, né? Porque elas influenciam os pesquisadores em escolher o tipo, a metodologia, a análise de dados e a escrita dos estudos. Então, gente, eu tenho que prestar muita atenção quando eu vou fazer algo muito aberto na qualitativa, eu tenho que ser muito bom para saber o que realmente está dentro da minha pesquisa ou o que eu quero colocar dentro da minha pesquisa, né? Que existe uma diferença, querer e poder, né? Então, eu tenho sempre que pensar nisso. O público, né? Então, quando eu vou fazer a pesquisa, voltando, né? Os pesquisadores, eles têm que ser sensíveis ao público, né? Para quem eles estão relatando as suas pesquisas? Para quem eu quero mostrar essa pesquisa? Né? Então, eu quero colocar isso, eu quero publicar essa pesquisa. Então, quais são os meus editores? Quais são os leitores? Quais são os comitês, né? Quais são os colegas que eu quero que leiam, né? Então, os estudantes, né, gente, assim, né, nós pesquisadores, nós devemos considerar as abordagens normalmente preferidas pelos nossos orientadores. Por quê? Não adianta vir falar para mim que quer fazer uma etnografia, alguma coisa que eu nunca fiz, né? Algo que eu desconheço, que eu não vou saber orientar. Bom, então, eu tenho que ver primeiro o que meu orientador sabe, para depois também eu colocar a minha pesquisa lá, porque sozinha também, sem orientação, também eu não consigo, né? Eu preciso de uma orientação. E só para terminar, gente, rapidinho, eu vou falar um pouquinho de revisão de literatura, que é o que nós mais utilizamos, é uma coisa que está muito na moda. Revisão sistemática é uma coisa que está muito na moda, é uma coisa pesada de se fazer, muito difícil. Pensa se aqueles que fazem uma revisão de literatura é fácil, porque não é. Revisão de literatura bem feita dá muito trabalho, tá? Então, o que é? Então, uma revisão de literatura é um processo de busca, de análise, de descrição de um corpo do conhecimento em busca de uma resposta para uma pergunta específica. E literatura, gente, ela cobre todo o material relevante que é escrito sobre um tema. Livros, artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses, dissertações, tudo. Quando nós fazemos revisões de literatura, dependendo do tipo de metodologia e abordagem, porque tem diferenças, nós vamos ver agora, essa literatura cinzenta, ela entra também, tá? E, às vezes, nós temos mais literatura cinzenta do que literatura, dependendo do o nosso objeto de pesquisa, nós temos mais literatura cinzenta do que literatura que está publicada. Bom, tipos de revisão de literatura. Então, nós temos a narrativa, a sistemática e a integrativa. E elas são definidas de acordo também com métodos de elaboração. Então, a revisão narrativa é aquela revisão de literatura que nós conhecemos, né? Que a gente, revisão, ela não utiliza
critérios explícitos e sistemáticos para a busca. A busca pelos estudos, ela não precisa esgotar as fontes de informação, eu posso fazer em uma ou duas bases de dados. Ela não aplica estratégias de busca sofisticadas e exaustivas, né? A seleção dos estudos e a interpretação das informações, elas podem estar sujeitas à subjetividade dos autores, então aí realmente eu posso fazer alguma coisa mais alinhada àquilo que eu quero. Ela é adequada para adequação teórica de artigos, dissertações, teses, trabalhos de conclusão de curso. Então, eu vou fazer uma pesquisa, então eu posso fazer uma revisão narrativa antes, né? Eu não posso fazer alguma coisa tão exaustiva, tão sofisticada, né? Bom, revisão sistemática de literatura. Aí sim já é uma outra coisa, né? Porque dentro de uma revisão sistemática, nós podemos trazer evidências. Então, essas revisões, elas são consideradas como estudos observacionais e retrospectivos, ou estudos experimentais de recuperação e análise crítica da literatura. E aí que está. Fazer revisão sistemática é muito difícil, muito desafiador. Tem que ter uma cabeça muito boa, porque tem que ler muito, tem que buscar muito, tem que esgotar todas as hipóteses, né? Então, ela tem como objetivo levantar, reunir, mapear, avaliar criticamente a metodologia daquelas pesquisas que já foram sintetizadas com resultados de estudos primários. E ela busca responder uma pergunta de pesquisa claramente formulada. Então, para isso, ela tem que utilizar métodos sistemáticos e explícitos para recuperar, selecionar e avaliar os resultados de estudos relevantes. Dentro de uma revisão sistemática, a gente consegue reunir e sistematizar os dados de estudos primários em unidades de análise. Bom, ela é considerada a evidência científica de maior grandeza e são indicadas na tomada de decisão, na prática clínica ou na gestão pública. Então, para vocês terem ideia, como uma revisão de literatura, ela é tão quanto importante como um estudo randomizado. Por que eu estou falando isso? Porque quando o meu orientador falou para mim que eu ia fazer uma revisão sistemática, eu comecei a chorar no mestrado. Eu comecei a chorar porque eu falei assim para ele, nossa, que pouco. Eu achei que eu merecia mais, né? Eu acho que você acha que eu não sei nada, que eu sou uma pessoa que não vou virar nada, vou fazer um negocinho aí. Não é fácil. Acho que é o meu maior desafio. Eu sou especialista em revisão sistemática e vou falar para vocês. Nós começamos a ser tão críticos, que aí depois nada mais nos convence. A gente lê as coisas até randomizado e fala, será que não tem um viés aí? Porque nós descobrimos, dentro da revisão sistemática, nós criticamos aquilo. Nós realmente só colocamos dentro da nossa revisão o que é padrão ouro, o que está acima. Se vocês quiserem, eu posso dar uma aula só sobre revisões sistemáticas, sobre instrumentos de coleta de dados de revisões. E vocês vão ver que é uma loucura fazer revisão. E a revisão integrativa, né, gente? Que a revisão integrativa, na verdade, é uma coisa mais brasileira, né? O brasileiro viu que revisão sistemática era muito e revisão de literatura era muito pouco. E aí ela fez a revisão integrativa, que ela surgiu como uma alternativa para revisar rigorosamente e combinar os estudos, né, de diversas metodologias, né? Então, experimental, não experimental, né? Com o potencial de promover os estudos de revisão em diversas áreas do conhecimento, porém mantém o rigor metodológico das revisões sistemáticas. Mas a revisão integrativa, ela permite uma combinação de dados da literatura empírica e teórica, que elas vão se direcionando para a definição de conceitos, identificação de lacunas nas áreas de estudo, uma revisão de teorias, de análise metodológica dos estudos sobre um determinado tópico, tema, e a combinação dessas pesquisas com diferentes
métodos, na verdade, ela amplia as possibilidades de uma análise de literatura. Então, assim, é ruim fazer uma revisão integrativa? Não. Se eu não conseguir todo o rigor, né, que eu tive na minha revisão sistemática, eu posso, então, fazer com que esses dados estejam com uma revisão integrativa e não perder tempo, né? Então, nós estamos chegando no final. Eu queria agradecer a todos vocês, acho que eu me estendi muito, porque eu falo demais, né? Mas é um assunto muito complexo, é uma coisa que eu tive, como eu disse para vocês, eu tive muitas dificuldades de entender, né? Eu só dei uma pincelada aqui para vocês. E eu queria agradecer, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem falar alguma coisa. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Só lembrando que a lista de presença tá aqui no chat, tá? O formulário. Muito obrigada, Bruninha. O pessoal está agradecendo aqui, Du. Muito obrigada. Pode me chamar, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, quando vocês quiserem alguma ajuda, tá? Eu estou sempre à disposição. Acho que todo mundo aqui tem o meu número de telefone. Quem não tem,